Capítulo 10. Passado, presente e futuro da respiração holotrópica. Começamos a usar a respiração holotrópica em sua forma atual no Instituto Esalen no ano de 1976. Por mais de 10 anos, fomos as únicas 2 pessoas a oferecer este novo método de autoexploração em nossos workshops em Esalen e em várias partes do mundo, América do Norte, México, América do Sul, Austrália, Índia, Japão e vários países da Europa. Ocasionalmente, recebíamos assistência de pessoas que se interessaram seriamente pelo nosso trabalho e queriam ser aprendizes conosco. Vários deles eram residentes de Esalen e outros eram indivíduos que haviam participado de nossos workshops de 1 mês em Esalen e tinham experiência considerável com trabalho de respiração. 1. Treinamento de facilitadores de respiração holotrópica. Em 1987, o número e o interesse destas pessoas aumentaram de tal forma que um grupo delas nos abordou pedindo-nos que oferecêssemos um programa de formação para facilitadores. Respondendo ao seu pedido, decidimos lançar uma formação única de facilitadores para 70 ex-participantes altamente motivados dos nossos workshops, que ao longo dos anos realizaram um trabalho significativo conosco. Seguiram-se programas de formação de 3 anos, nos quais os participantes se reuniam 2 vezes por ano para sessões de 2 semanas. 2 grupos com este formato reuniram-se na costa oeste da América do Norte, e o terceiro foi um grupo de língua alemã, com participantes da Suíça, Alemanha e Áustria, que teve lugar na Europa. Na fase seguinte, desenvolvemos um programa de treinamento que consistia em 7 unidades ou módulos, de 6 dias. 4 desses módulos foram considerados obrigatórios: o potencial de cura dos estados não ordinários de consciência, arquitetura dos transtornos emocionais e psicossomáticos, emergência espiritual, e a prática da respiração holotrópica. Os 3 módulos restantes eram opcionais. Aqui os participantes puderam escolher um assunto de seu interesse entre uma grande seleção de tópicos que exploram a conexão entre a respiração holotrópica e uma variedade de outros campos: budismo, vipassana, xamanismo, alcoolismo e outras formas de vício, canto estático, arte fantástica, cosmologia e ontologia, morte e morrer, e outros. Após a frequência destes 7 módulos, os formandos concluíram a formação participando num programa de certificação de 2 semanas. Esta forma de treinamento continuou com algumas pequenas modificações até hoje. Desde 1971, o Grof Transpersonal Training, GTT, é administrado por Kari Itav Sparks, com Kari no papel de coordenador-chefe e Itav como professor principal. Continuamos a participar do GTT como palestrantes visitantes em alguns dos módulos e em grandes workshops introdutórios públicos. Grande parte da formação é agora ministrada por quadros superiores e tem lugar em diferentes países do mundo. Os formandos podem escolher em que países querem realizar os módulos individuais e como querem espaçá-los. Recomendamos que os formandos não concluam os módulos em menos de 2 anos, uma vez que a formação envolve um trabalho interno muito intenso e é necessário tempo suficiente para um processamento e integração adequados. As informações básicas sobre o treinamento podem ser encontradas na internet, holotropic.com ou stanislavgrof.com. Até a data, mais de 1.000 pessoas de diferentes partes do mundo concluíram a formação e mais algumas centenas estão atualmente em formação. Nosso treinamento para facilitadores mudou radicalmente as perspectivas da respiração holotrópica. Isso possibilitou a realização de workshops de respiração em uma escala muito maior. Tínhamos descoberto nos nossos primeiros workshops que a intensidade das experiências dos participantes tendia a aumentar com o tamanho do grupo. Também aprendemos que o número de pessoas nos grupos de processamento tinha que ser limitado a cerca de 14 a 18 para que a partilha fosse concluída numa única sessão. Quando trabalhávamos sozinhos com aprendizes ocasionais, podíamos realizar workshops com até 36 participantes, workshops de fim de semana em que cada participante tinha uma sessão de respiração, ou workshops de 5 dias em que cada um tinha 2 sessões. Uma vez que o número de participantes ultrapassou esse limite, não conseguimos conduzir pessoalmente o compartilhamento com cada pessoa do grupo. Embora as sessões de respiração
pudessem ser realizadas com todos os membros do grupo ao mesmo tempo, alternando como acompanhantes e respiradores. Para sessões de processamento, o grupo teve que ser dividido em unidades menores. Além deste ponto, os únicos limites para o número de participantes foram o tamanho do espaço de respiração, a disponibilidade de salas de descanso para os grupos de processamento e o número de facilitadores experientes capazes de apoiar os respiradores e conduzir as sessões de partilha. Usando este formato, vários dos nossos grandes grupos tiveram mais de 300 participantes. 2. A respiração holotrópica e a comunidade acadêmica. A crescente popularidade da respiração holotrópica nos círculos paraprofissionais e entre os leigos não foi até agora acompanhada por um interesse igualmente grande na comunidade acadêmica e entre os médicos que trabalham em instalações convencionais. Até onde sabemos, apenas na Áustria, no Brasil e na Rússia, a respiração holotrópica foi aceita como modalidade oficial de tratamento. As razões são facilmente compreensíveis. Tanto a prática como a teoria desta nova forma de autoexploração e terapia representam um afastamento significativo das práticas terapêuticas e estruturas conceituais atuais. Trabalhar com a respiração holotrópica e com os estados holotrópicos de consciência, em geral, requer mudanças radicais de algumas premissas básicas e pressupostos metafísicos que os profissionais comprometidos com as formas tradicionais de ver o mundo e a psique humana não estão preparados para fazer. Para a maioria dos médicos convencionais, não é fácil aceitar que os estados emocionais intensos e as manifestações físicas concomitantes que são usados para diagnosticar e tratar como psicopatologia representam um processo de autocura que deve ser apoiado em vez de suprimido ou truncado. Muitos psicoterapeutas tradicionais acham difícil passar da terapia da fala para as terapias experienciais, especialmente as mais eficazes que induzem estados holotrópicos de consciência. Um desafio adicional é o uso do trabalho corporal e do contato físico de apoio, que pertencem a componentes extremamente úteis e importantes da respiração holotrópica. Provavelmente o desafio mais importante que a prática da respiração holotrópica representa para os psicoterapeutas é a redefinição da natureza da intervenção terapêutica e do papel do terapeuta. Isto envolve um afastamento radical do conceito do terapeuta, como um agente ativo, fazedor, que tenta alcançar a compreensão intelectual dos problemas do cliente e derivar dela uma intervenção apropriada, interpretação, análise da transferência, uso do silêncio, entre outros. Na respiração holotrópica, o princípio orientador é a inteligência de cura interior do respirador, e o papel do facilitador é apoiar o processo que se desenrola espontaneamente. A capacidade de confiar no potencial de autocura da psique e de abster-se de qualquer tipo de julgamento está entre os pré-requisitos mais importantes para um trabalho produtivo e bem-sucedido com estados holotrópicos de consciência. Tão desafiadoras quanto as mudanças que a respiração holotrópica introduz na prática terapêutica são algumas de suas premissas teóricas e metafísicas básicas. A primeira delas é uma compreensão radicalmente diferente da natureza da consciência e da psique humana. Da perspectiva holotrópica, a consciência e a psique são vistas como atributos primários do universo, anima mundi, em vez de produtos dos processos neurofisiológicos no cérebro humano e, portanto, epifenômenos de matéria inanimada e inerte. Observações de vários caminhos da pesquisa moderna sobre a consciência trouxeram evidências convincentes de que a consciência pode operar independentemente do cérebro humano. Eles levam à conclusão de que o cérebro medeia a consciência, mas não a gera. Goswami, 1995, Hing Valarino, 1998, Hing Cooper, 1999, Cárdenas, Lin e Krippner, 2000, Groff, 2000 e 2006 bilhões. A segunda grande revisão teórica necessária para o trabalho produtivo com estados holotrópicos é a adição de dois grandes domínios ao modelo da psique. Atualmente utilizado pelos principais psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas, que se limita à biografia pós-natal e ao inconsciente individual freudiano. Os dois novos domínios, perinatal e transpessoal,
expandem a imagem da psique humana a tal ponto que esta mostra uma profunda semelhança com os conceitos encontrados nas grandes filosofias espirituais do Oriente e em várias culturas nativas. Esta é uma constatação humilhante para os membros da comunidade acadêmica ocidental que aprendem que sua própria visão do mundo e compreensão da psique humana são muito superiores às das sociedades pré-industriais. As observações provenientes da investigação dos estados holotrópicos também mudam radicalmente a nossa compreensão da origem e da natureza dos distúrbios emocionais e psicossomáticos, que não são de natureza orgânica. Eles revelam que essas condições não se originam na primeira infância, mas têm raízes adicionais que atingem níveis muito mais profundos da psique. As matrizes experienciais perinatais, pré-natais, ancestrais, raciais, coletivas, filogenéticas, kármicas e arquetípicas. O desenvolvimento dos sintomas pode ser entendido como um esforço e tentativa do psiquismo do cliente para se libertar das marcas traumáticas nesses diferentes níveis do psiquismo. Esta perspectiva pode ser aplicada mesmo a algumas condições atualmente vistas como manifestações de doenças mentais graves. A cartografia ampliada do psiquismo permite visualizar uma importante subcategoria de episódios espontâneos de estados não comuns de consciência, atualmente diagnosticados e tratados como psicoses, como crises psicoespirituais, emergências espirituais, que possuem grandes efeitos curativos, transformacionais e até potencial evolutivo. Como o treinamento de facilitadores de respiração holotrópica envolve um grande número de sessões pessoais, ampla experiência no apoio a seus pares em estados holotrópicos de consciência e palestras sobre teoria transpessoal, os facilitadores certificados estão bem preparados e equipados para apoiar indivíduos que passam por emergências espirituais. O conceito de sintomas como oportunidades de cura e transformação também requer um grande ajuste por parte dos profissionais tradicionalmente treinados, uma vez que muitos dos seus esforços rotineiros de tratamento concentram-se na supressão dos sintomas. Na prática clínica atual, o alívio dos sintomas é visto como uma melhora clínica e a intensificação dos sintomas como uma piora do quadro clínico. O tratamento sintomático é muitas vezes erroneamente chamado de terapia, embora não resolva o problema subjacente. Na medicina somática, existe uma distinção clara entre a terapia causal, que visa o fator etiológico, e a terapia sintomática, que torna a condição mais tolerável para o cliente. 3. Benefícios da perspectiva holotrópica. As mudanças acima mencionadas na prática e na teoria introduzidas na psiquiatria e na psicologia pela pesquisa dos estados holotrópicos de consciência são radicais e desafiadoras. Contudo, aqueles que forem capazes de aceitá-los e aplicá-los, quer na sua própria autoexploração e cura, quer no seu trabalho com outros, poderão beneficiar enormemente desta reorientação conceptual de longo alcance. Eles obterão uma compreensão mais profunda da natureza e da dinâmica dos distúrbios emocionais e psicossomáticos, fobias, depressão, tendências suicidas, disfunções e desvios sexuais, asma psicogênica e muitos outros, reconhecendo suas raízes perinatais e transpessoais. Eles também serão capazes de obter resultados terapêuticos melhores e mais rápidos, acionando mecanismos terapêuticos que se tornam disponíveis nesses níveis mais profundos do inconsciente. Grof, 1985 e 2000. A nova cartografia expandida da psique traz clareza ao confuso conjunto de escolas psicoterapêuticas com perspectivas muito diferentes sobre questões fundamentais relacionadas à psique humana na saúde nadonca. Inclui, sintetiza e integra as visas de Sigmund Freud, Melanie Klein, Otto Rank, Wilhelm Reich, Sandor Ferenczi, C.G. Jung e dos representantes da psicologia do ego e da cada deles lugar no modelo abrangente da psique, Grof 1985. Nesta perspectiva, cada dos fundadores destas escolas colocou foco seletivo num nível específico da psique
e negligenciou outros ou deturpou-os, reduzindo-os ao seu próprio ponto de vista idiosincrático. A respiração holotrópica tem importantes vantagens práticas e econômicas. Pode atingir raízes de problemas emocionais e psicossomáticos em níveis da psique que não estão disponíveis para terapia verbal e acelera enormemente o acesso ao material inconsciente. Também permite o processamento de traumas físicos subjacentes a vários distúrbios psicossomáticos, como aqueles associados ao quase afogamento ou ao nascimento biológico, que não podem ser conseguidos através da fala. Outra vantagem é a relação favorável entre facilitadores treinados e clientes. A respiração holotrópica é comumente conduzida em grupos, nos quais é necessário um facilitador treinado para 8 a 10 participantes, e apoio significativo pode ser fornecido por assistentes não treinados. Além disso, nossa experiência tem mostrado que muitas pessoas que vivenciam o papel de babá desenvolvem tanto interesse por esse trabalho que desejam se inscrever no treinamento para facilitadores. Isto proporciona, assim, uma oportunidade para o crescimento exponencial de um sistema de apoio para pessoas que experimentam estados holotrópicos espontâneos ou induzidos. Outro aspecto importante da nova psicologia que emergiu do estudo dos estados holotrópicos é a correção da visão distorcida da espiritualidade e da religião encontrada nos ciclos científicos ocidentais. A pesquisa moderna sobre a consciência mostrou que a espiritualidade é uma dimensão importante da psique humana e da ordem universal. A compreensão genuína de fenômenos como o xamanismo, a mitologia e a vida ritual das culturas nativas, o misticismo e as grandes religiões do mundo é impossível sem expandir o mapa da psique, acrescentando as dimensões perinatais e transpessoais. Isto também é necessário se quisermos compreender as experiências espirituais, as nossas ou as dos outros, e fornecer apoio inteligente às pessoas que lutam com os desafios da sua jornada interior. É um erro grave rejeitar e patologizar a espiritualidade de qualquer tipo, e forma apenas porque a sua existência é incompatível com os pressupostos metafísicos básicos da ciência ocidental, ou porque muitas vezes encontrou expressão desviante e distorcida nas religiões organizadas. A perspectiva holotrópica também oferece novos insights sobre a psicologia e a psicopatologia da arte, que são muito mais profundos e reveladores do que os esforços anteriores de Freud, Marie Bonaparte, Otto Rank e outros, Grof 2010. O forte impacto emocional de muitas grandes obras de arte, romances, pinturas, filmes e composições musicais não pode ser explicado sem o reconhecimento de que as suas fontes não estão apenas na biografia dos seus autores, mas também nos domínios perinatais e transpessoais da vida. A psique. Nas formas mais elevadas de criatividade, o artista torna-se um canal de inspiração proveniente diretamente de fontes transpessoais. Hamann, 1984. 4. Estados holotrópicos de consciência e a atual crise global. Um aspecto da autoexploração sistemática, usando a respiração holotrópica e outras formas de uso responsável dos estados holotrópicos de consciência, merece atenção especial. Esta prática faz mais do que aliviar distúrbios emocionais e psicossomáticos e tornar a vida das pessoas nela envolvidas mais confortável e gratificante. As mudanças resultantes na visão de mundo, na hierarquia de valores e na estratégia de vida que seguem o processamento de material biográfico, perinatal e transpessoal, têm implicações importantes que vão além do benefício pessoal para aqueles que realizam um trabalho interno intensivo. Esta transformação envolve uma redução significativa da agressão e o desenvolvimento da tolerância e compaixão racial, de gênero, cultural e ideológica, sensibilidade ecológica e um sentido de cidadania planetária. Atualmente vivemos uma perigosa crise global que ameaça a sobrevivência da nossa espécie e da vida neste planeta. Em última análise, o denominador comum de muitos aspectos diferentes desta crise é o nível de evolução da consciência da humanidade. Se pudesse ser elevado a um padrão mais elevado, se conseguíssemos domar a propensão à violência e à ganância insaciável,
muitos dos problemas atuais no mundo poderiam ser aliviados ou resolvidos. Parece que as mudanças regularmente observadas nas pessoas que passaram pela transformação, descrita anteriormente, aumentariam enormemente as nossas probabilidades de sobrevivência se pudessem acontecer numa escala suficientemente grande. Esperamos que as informações contidas neste livro, relativas ao potencial dos estados holotrópicos de consciência em geral, e da respiração holotrópica em particular, forneçam orientação útil para aqueles que decidem fazer esta jornada, bem como para aqueles que já a escolheram.